Nós estamos nessa noite na 12ª aula, nós estamos quase completando a nossa jornada. Eu espero que essa experiência que vocês estão tendo esteja sendo algo que tem contribuído no teu crescimento, na tua maturidade espiritual. Não há outra finalidade esses nossos encontros, senão equipar a igreja através da palavra de Deus, de tudo aquilo que nós precisamos saber como fundamentos para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente deixe de ser enganado pelo diabo, para que a gente possa nos posicionar espiritualmente como os filhos e filhas de Deus e conquistar e lutar para que a gente possa conquistar tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Nós temos essa 12ª aula, depois a gente tem mais 2 aulas. A última aula você vai aprender como é que você transfere para as pessoas todos esses ensinamentos que você recebeu. Essa é a função da igreja, não reter aquilo que nós recebemos, mas compartilhar aquilo que nós recebemos para que outras pessoas possam também conhecer aquilo que a gente tem conhecido. Hoje nós vamos falar sobre rejeição / crítica. Então na tua apostila eu coloquei só rejeição e Deus incomodou meu coração também, porque está muito próximo quando você é rejeitado e quando você é criticado. Então a gente vai falar dessas duas questões, é quando a gente é rejeitado ou quando a gente é criticado. Como é que eu devo responder a uma crítica, uma rejeição, e como é que eu devo me ater quando eu rejeito e critico uma pessoa. Lembrando que todo o trabalho do Espírito Santo é transformar o nosso caráter. Lembrando de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas no momento que nós fomos expulsos do Éden, essa imagem e semelhança de Deus, ela ficou descaracterizada porque nós nos afastamos de Deus. Então todo o trabalho que o Espírito Santo tem, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, é recuperar a nossa imagem e semelhança de Deus que foi perdida a partir do momento da nossa expulsão do jardim do Éden. Então não se engane, queridos. O evangelho não é para o seu marido, o evangelho não é para sua esposa, o evangelho não é para os seus filhos, o evangelho é para você. Na medida em que o evangelho passa a fazer efeito na transformação do meu caráter, automaticamente a minha vida passa a ter uma referência na vida das pessoas que andam perto e andam próximo de mim. Às vezes a gente fica esperando o outro mudar, o outro se posicionar, o outro fazer, queridos. O outro é um problema de Deus. O seu problema é com a tua vida. Ainda que você tenha num casamento, ainda que você esteja num relacionamento, a tua preocupação não é mudar o outro, a tua preocupação é mudar você. Quais são as mazelas que eu tenho, quais são as áreas da minha vida que ainda estão distorcidas em função do tempo que eu andei separado de Deus. A tua prioridade, a minha prioridade é mudar o nosso caráter. Nós facilmente perdemos o foco, distorcemos a visão olhando para o outro, mas todo o evangelho precisa falar comigo, com a minha vida. E todo evangelho, ele quer nos fazer uma pessoa melhor. Ele quer nos fazer um marido melhor. Ele quer nos fazer uma esposa melhor, um filho, uma mãe, um pai melhor. É sempre para nós. Ainda que a tua casa seja uma casa de desavença, Deus não está preocupado com a desavença, Deus está preocupado com você. A prioridade de Deus é transformar a tua vida. É fazer com que você retome a tua formação inicial, que é a imagem e semelhança de Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no versículo 23 e 24. Aqui nasce o nosso problema de lidar com a rejeição ou de aceitar crítica. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui foi a primeira experiência de rejeição que o ser humano teve. Ele foi rejeitado por Deus. Aqui nasce o centro da nossa dificuldade de conviver ou aceitar a rejeição.
Nós fomos rejeitados por Deus por causa do pecado. Nós fomos expulsos do Éden, nós fomos expulsos da presença de Deus. E a partir daquele momento nós tivemos que viver no mundo da maneira com que nós conseguíamos viver. Nós perdemos a segurança, nós perdemos a paz, nós perdemos a companhia de Deus. E a partir daquele sentimento que passou a brotar no coração do homem, aquele sentimento de estar sozinho, aquele sentimento de ter que conquistar as coisas, agradar as pessoas, isso começou a formar parte do nosso caráter. Por isso que nós temos uma dificuldade em lidar com os nossos sentimentos da rejeição. Porque nós fomos rejeitados e tudo aquilo que nós tentamos fazer a partir da nossa vida depois do Éden foi buscar ser aceito. Como nós não fomos aceitos por Deus, a gente tentou de alguma forma ou outra ser aceito por pessoas e por homens. E mais do que isso, nós precisávamos vencer as nossas batalhas e as nossas guerras sem Deus. Então a gente precisou lutar para ser o melhor. Quando nós nascemos, os nossos pais dizem que a gente tem que estudar nos melhores colégios, fazer as melhores faculdades, ser o melhor profissional. O que a gente está fazendo? Eu preciso ser melhor que o outro. Para quê? Para que a sociedade me aceite, para que eu não seja rejeitado pela sociedade. Todas as vezes que eu sou rejeitado pela sociedade, eu sou rejeitado pelas pessoas, eu tenho uma dificuldade em lidar com essa rejeição. E naturalmente, quando eu me sinto rejeitado, você vai ver que você tem algumas defesas. E você vai se enquadrar numa das 3 defesas que eu vou explicar para você como é que a gente trabalha, para que a gente possa aprender a lidar com o sentimento de rejeição ou aprender a lidar com o sentimento de crítica. Queridos, eu e você, sempre haverá pessoas melhores do que nós, em todas as áreas. E se eu não entender de que eu preciso aprender a lidar com o sentimento de ser rejeitado ou criticado, eu vou ter problema no meu crescimento espiritual, na minha maturidade espiritual. Então, rejeição é no sentido de nós não sermos aceitos, de nós sermos julgados. Nós vivemos num mundo, queridos, que é competição, certo, Helene? No banco lá, competição. O mundo não aceita aquele que chega em segundo lugar. O mundo aceita aquele que chega em primeiro lugar. O mundo valoriza aquele que é o melhor. E é por isso que a gente, consciente ou inconscientemente, luta para ter uma vida digna, para que a gente seja aceito. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso círculo de amizade. O mundo nos cobra ser o melhor em tudo. Eu não sei se você tem essa consciência, mas tudo aquilo que a gente faz é para melhorar. É para a gente estar enquadrado dentro de um padrão. Para que a gente seja aceito como uma pessoa que conquista, uma pessoa que tem vitória. O que infelizmente é impossível. A gente sempre vai ter que aceitar a rejeição, ou sempre a gente vai ter que aceitar que há pessoas melhores do que nós, dentro do conceito do mundo. Diante de Deus nós somos iguais, nós somos as mesmas pessoas. Abra a tua Bíblia em Romanos 15, 7, por favor. O que eu e você, nós precisamos entender, queridos, que nós somos aceitos por Cristo. Você não precisa ser aceito pelo mundo, você não precisa ser aceito pelas pessoas, você precisa trazer a tua consciência que você foi aceito por Jesus, que é o que importa na minha vida, que é o que importa na tua vida. Romanos capítulo 15, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, Romanos 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, querido, se você hoje se incomoda de ser aceito pelas pessoas, se você se incomoda de ser rejeitado pelas pessoas, é que você está perdendo a tua referência de Cristo. A Bíblia diz que você foi recebido, você foi aceito por Cristo, e é isso que tem valor para nós. Não importa se o teu cônjuge te dá valor, não importa se as pessoas que andam ao teu redor dão valor, o que importa é que você foi aceito na família de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tiver essa consciência,
o poder da rejeição tem menos influência na tua vida. Você, de alguma maneira, acaba tendo mais facilidade de aceitar a rejeição das pessoas ou a crítica das pessoas, já que a Bíblia diz que você foi aceito por Cristo, por Deus, da maneira com que você é. Então você não precisa se esforçar para ser além daquilo que você é, para ser aceito pelas pessoas. E isso é uma luta que vai trazer problema no teu sistema de fé, vai mexer com as suas emoções e você vai ficar irado, quando não ficar desanimado ou decepcionado. Agora, há um contexto espiritual nesse negócio todo, que é o nosso inimigo. Qual é os esforços de Satanás em relação à vida do cristão? É tentar te convencer que você não tem valor perante Deus. Então ele pega teu comportamento, ele pega teus pecados, ele pega teus pensamentos, ele pega tuas atitudes, ele pega tuas palavras assim. Você não é digno de ser filho de Deus. E aí a gente fica com essa crise. Eu não sei lidar com a rejeição, porque o Éden foi uma experiência triste, profunda e marcante. Eu erro como vocês erram. Vem Satanás e fala assim: você não tem valor. Você está errando de novo com Deus. Você não é digno de ser filho de Deus. Presta atenção, de fato você é filho de Deus. E a gente fica ouvindo essa trololó, a gente acaba se desestabilizando emocionalmente. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 12:10. Qual é uma das características de Satanás, querido? Apocalipse 12:10 diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Qual é uma das características de Satanás? Ele é o acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Para quê? Para colocar em dúvida a minha e a sua identidade de filho. Aqui está uma crise que a gente tem. Porque ele já sabe, porque ele foi a causa de nós sermos expulsos do Éden. Ele sabe que dentro de nós, no nosso coração, a gente carrega uma dificuldade em lidar com a rejeição. Ele sabe que a gente está num processo de santificação, num processo de transformação. Quando a gente erra, quando a gente falha, como ele sabe que a gente tem essa dificuldade ainda de lidar com a rejeição, com a crítica, ele começa a nos acusar em função dos nossos erros, em função das nossas falhas, para tentar nos convencer de que nós somos indignos de dizer que nós somos filhos de Deus. E nos acusa ainda nos comparando com as pessoas. Você é que cristão que você é? As coisas que você faz. O que adianta você estar na igreja com a Bíblia, falando de Deus, se a tua vida ainda é uma vida torta? Você não tem o valor que você acha que você tem. E como a gente não vigia os nossos pensamentos, a gente deixa os nossos pensamentos soltos, ele vai levar a nossa compreensão pela nossa razão e não pela nossa fé. Lembrando que a sua vida antes de Cristo não existe mais. Então você não vive mais pela tua razão, você vive agora pela tua fé. A Bíblia diz que você é um filho aceito, amado de Deus, independente daquilo que você faz. Disse para você que a tua relação em relação a Deus é a mesma coisa da tua relação em relação aos teus filhos. Seus filhos podem dizer que você não presta, teus filhos podem dizer que você não tem valor, teus filhos podem dizer que ele vai embora, nem por isso deixa de ser seu filho. Ele pode te magoar, ele pode te entristecer, ele pode fazer o que ele quiser, mas o teu sangue está ligado com o sangue do teu filho. É a mesma relação que nós temos com Deus a partir do momento que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. A Bíblia diz que nós passamos a ser um filho de Deus. Então não há o que você faça, não há o que você deixe de fazer que Deus vai te rejeitar. Você pode entristecer o coração de Deus, você pode magoar o coração de Deus, você pode até irritar a Deus, mas você jamais vai deixar de ser filho e Deus jamais vai deixar de ser o seu pai. E essa é a estratégia que o diabo tem para tocar nessa área da nossa vida, que é a rejeição. Por isso que eu fiz uma matéria só para a gente falar de rejeição, para você examinar o teu coração e eventualmente corrigir algumas distorções que você tem em relação ao teu sentimento quando você é rejeitado e quando você é criticado.
Então o que eu quero dizer para você, queridos, que nesta vida a gente vai precisar conviver com a dor da pressão e da rejeição. Pressão no sentido de que você tem que ser o melhor, e a rejeição é quando você não consegue ser o melhor. Sempre o objetivo do diabo, ele não pode tocar na tua vida, mas ele pode tentar te convencer e distorcer a pessoa com que você foi transformada depois da cruz de Cristo. Cristo, você não é melhor e pior do que ninguém. Nós somos todos iguais, irmãos em Cristo e filhos de um único Pai, que é Deus. Cada um, eventualmente, no momento pode estar num estágio, mas isso não diminui o meu valor e o teu valor. Diante dos olhos de Deus, nós temos o mesmo valor. Quem conhece meu testemunho sabe de que uma das grandes causas daquilo que eu sofri na minha vida foi por causa de uma rejeição do meu tio, que disse para minha mãe que eu não ia ser nada na vida, de que eu vinha ao mundo para dar trabalho para os meus pais. Isso é o quê? Uma crítica e uma rejeição. E a partir dessa mentira, por eu não ter Cristo, não ter a dimensão daquilo que eu poderia ser a partir de Cristo, eu abracei esse sentimento de rejeição e passei a minha vida toda para dar uma resposta a essa rejeição. No sentido assim, você está errado, eu vou provar que eu posso mais daquilo que você pensa. E a minha vida toda foi focada em ter dinheiro, em ter sucesso e conquistar as coisas, até que eu conquistei tudo. Menos conseguir preencher um vazio que estava dentro de mim. Ou trazer a paz e a alegria para dentro da minha família. Então, às vezes, queridos, uma resposta que a gente tenta dar por uma rejeição pode acabar com a nossa vida. Pode acabar com a nossa história. Se eu e você hoje, nós não temos a consciência de quem nós somos, e se a gente ficar ouvindo pessoas que por maldade ou por ignorância estão nos julgando, e isso mexer com as minhas emoções, eu vou ter um problema na minha caminhada espiritual, na minha maturidade espiritual. Todo o esforço de Satanás é para distorcer a tua identidade. Eu não estou dizendo aqui que você tem que negligenciar a tua santidade. Eu estou dizendo aqui que você não pode carregar a culpa pelos teus erros. Se você tem lutado dentro de você para superar as suas fraquezas, as suas limitações, ainda que você erre, descansa. Porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida e no momento certo ele vai te ajudar a superar as suas fraquezas. Então o que eu preciso aprender nessa noite é aprender a lidar com os sentimentos de rejeições. Caso contrário, eu vou ter problema no meu crescimento espiritual. O que eu preciso fazer é encarar as rejeições e as críticas de uma maneira positiva. E não como normalmente nós fazemos, de uma maneira negativa. E você vai ver aonde você se enquadra aí. Há 3 tipos de reações que nós temos quando nós somos criticados ou quando nós somos rejeitados. A primeira resposta que nós damos para uma rejeição, a gente se levanta contra o sistema. É olho por olho, dente por dente. Eu vou ser o melhor. Eu estou aqui para competir. Eu vou passar por cima de todo mundo, custe o que custar. Não importa como eu vou chegar, o que importa é que eu vou chegar. Para quê? Para que você se sinta aceito. Para que você se sinta incluído. Então não importa aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, o importa é que você tem que ser o melhor. Você tem que estar em evidência. Para que as pessoas olhem para você e falem, pô, esse cara está aceito, esse cara está incluído. E esse tipo de pessoas, ele faz tudo para chegar e estar na frente dos outros, inclusive manipulando pessoas. Ele não está preocupado com as pessoas, não está preocupado com o sentimento, com as emoções das pessoas. O negócio dele é ganhar, o negócio dele é vencer. Para quê? Para que ele não fique vulnerável à crítica e à rejeição dos outros. Esse cara, ele quer ganhar a aceitação das pessoas, não por aquilo que ele é, mas por causa do seu desempenho. Então o negócio é olho por olho, dente por dente. Para ele ganhar, é o passaporte da aceitação. Ele tem que ganhar sempre, porque se ele não ganhar, ele entra numa crise e ele começa a ter insegurança de ser rejeitado pelas pessoas. Então, esse tipo de pessoa é caracterizado pelo perfeccionismo, pelo isolamento emocional, pela ansiedade e pela tensão. Esse cara, ele tem
absolutamente dificuldade de se submeter à autoridade de Deus. E tem pouca comunhão de Deus. Ele não quer saber se Deus está falando para você não faz isso, não faz aquilo. Ele é um cara rebelde. Porque não está muito preocupado com aquilo que Deus diz sobre a vida dele. O que ele está preocupado é competir, porque ganhar é o passaporte do sucesso da vida dele. E ele se esforça de todas as maneiras para controlar as pessoas e as circunstâncias. Porque tem dificuldade de ceder ao controle de Deus. Então ele tem que estar no controle de tudo. Na igreja, ele quer ser a estrela. Ele quer aparecer, ele quer estar à frente dos projetos, ele quer desenvolver novos projetos, ele quer que as pessoas olhem para ele e vejam uma espiritualidade, que vê uma unção, e quer orar, e quer falar. Isso é uma necessidade consciente ou inconscientemente que a pessoa carrega a partir do Éden para se sentir aceita. A sua motivação não é servir a Deus, mas é se mostrar para as pessoas. Essas pessoas são as mais inseguras que existem dentro da igreja. Às vezes, elas nem fazem isso conscientemente. Elas fazem isso inconscientemente, para buscar aceitação. Às vezes, elas foram rejeitadas pelos pais. Às vezes, elas foram rejeitadas num casamento, num círculo de amigos. Não bastasse a experiência do Éden, ela foi acumulando uma série de rejeições durante a sua vida, que quando ela se converte, ela tem uma dificuldade de lidar com a rejeição. Então, quando ela pensa, imagina na possibilidade de se sentir rejeitada, ela começa a sofrer. Então, ela faz de tudo para ser aquilo que ela pode ser, antes que a rejeição se aproxime da vida dela. Infelizmente, essa estratégia de controlar as pessoas consegue apenas adiar a rejeição. Logo, ela vai encontrar alguém mais forte para controlar a rejeição, controlar as pessoas e controlar as circunstâncias. Esse tipo de pessoa nunca descansa. Tem um estudo nos Estados Unidos que indica que os executivos de muito poder, os mais ricos, depois que eles se aposentam, depois de 9 meses eles morrem. Porque eles não conseguem mais controlar o seu mundo. Olha como isso é sério, queridos. Os mais ricos empresários americanos, depois que eles se aposentam, saiu do poder, saiu do gabinete acarpetado, saiu da secretária, saiu do carro lá, ele não tem mais o controle que ele tinha. 9 meses ele morre. Então, o primeiro tipo de reação que uma pessoa tem, quando ela não sabe lidar com a rejeição, ela quer vencer sempre, custo que custar, quer sempre estar em evidência, quer sempre estar se mostrando, manipulando as pessoas, controlando as pessoas, não se submete a Deus, não se submete à autoridade. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que não consegue lidar com a rejeição. O outro tipo de pessoas, eles cedem ao sistema. Aquelas pessoas que acham que não tem valor. Vocês sabem que eu fui jogador de futebol, mediano, medíocre. Sempre fui segundo, terceiro goleiro, desde a Ponte Preta, no Guarani, no Palmeiras, no São Bento, no Paulista. Por mais que eu me esforçava, havia goleiros melhor do que eu, mais alto do que eu, mais forte do que eu, que tinha características melhores do que a minha. E eu lutei para ser um jogador profissional, porque era o sonho dos meus pais e era um sonho que eu carregava. Mas logo eu percebi que isso era algo pouco provável na minha vida. Até que eu decidi parar com o futebol, no Paulista aqui de Jundiaí, e eu fui trabalhar. E por um tempo eu carreguei o sentimento de que eu não tinha valor. Um sentimento de incapacidade, de frustração, de não ter conseguido ser aquilo que os meus pais queriam e de não ter conseguido ser aquilo que eu queria ser. Esse é o segundo tipo de pessoas. Quando não conseguem algo na vida, pensam estar decepcionando os outros e não se sente aceito nem amados. O sistema diz que o melhor e o mais forte é o que está na moda. Se não conseguimos ser o melhor, sucumbimos com o juízo da sociedade. Esse tipo de pessoa carrega um sentimento de inferioridade. Olha, querido, um filho aceito e amado por Deus, que hoje mora no céu, carrega um sentimento de inferioridade. Acha que sempre o outro é melhor do que ele.
E também tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque acha que Deus é culpado daquilo que ele não conseguiu conquistar na vida dele. Se o primeiro tem problema de se submeter à vontade de Deus, o segundo, ele tem um problema na relação de Deus, porque achar que Deus não tem ou não conseguiu ajudá-lo. E aí ele carrega um sentimento de mais rejeição. Porque além dele sentir a rejeição das pessoas, ele começa a se rejeitar a si mesmo, achando que ele não tem valor, que ele não consegue, de que ele é incapaz, de que ele não vai conseguir. E aí esse cara entra em parafuso. E aí ele entra num ciclo de autorrejeição. Ele sempre vai duvidar da sua capacidade de conseguir conquistar as coisas, pela distorção da sua identidade. Então nós temos a primeira resposta que nós damos para a rejeição, ou o primeiro tipo de pessoas que dá uma resposta para a rejeição são aquelas pessoas que lutam para evitar que haja rejeição e críticas na sua vida. O segundo são aquelas que cedem ao sistema, aquelas que perdem a identidade, aquelas que perdem o valor, o amor próprio, em função de não conseguir conquistar algo na vida. Então assim, quer saber? Eu sou assim mesmo. A minha vida é assim mesmo, o meu trabalho é assim mesmo, o meu casamento é assim mesmo, eu não tenho valor, eu não consigo. É uma mentira. A terceira pessoa, ou a terceira característica de pessoas que não sabem ou não conseguem lidar com a rejeição, são aquelas pessoas que se rebelam contra o sistema. São os rebeldes, que respondem à rejeição com rebeldia. Então ele fala assim, eu não preciso de você, eu não preciso do seu reconhecimento, pouco importa aquilo que você acha sobre a minha vida, pouco importa o seu julgamento, eu estou pouco me lixando por você. Isso é rebelião. Por dentro ele busca aceitação, mas por fora ele não reconhece essa verdade. E normalmente essas pessoas expressam essa rebelião através de roupas e de comportamento inaceitável. Se rebela. Ela quer ser diferente para mostrar que ela é diferente, que ela não precisa da sociedade, ela não precisa de pessoa, ela não precisa desse padrão que está aí. E aí essa pessoa carrega no seu coração ódio e amargura. Ela é irresponsável, indisciplinado e vê Deus como um juiz. Se rebela contra Deus e contra as pessoas em sua volta. E qual é o fruto desse posicionamento? Mais rejeição. Então você percebe que a primeira categoria, queridos, tem problema com Deus porque não se submete a Deus. A segunda categoria tem problema no relacionamento porque acha que tudo aquilo que ela viveu é culpa de Deus. E esse terceiro se rebela contra Deus por causa dessa característica que ele tem de não aceitar a crítica e não aceitar a rebelião. E isso é um crítico. Isso é um ciclo que essas três categorias de pessoas que não sabem lidar com a rejeição vivem nas suas vidas. E quer seja o formato 1, formato 2, formato 3, todos esses formatos fazem com que a gente entre num ciclo de auto-rejeição. E que por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, a gente passa a viver um ciclo de rejeição. E se eu não sei lidar com esse sentimento, eu vou ter problema no meu crescimento e vou ter problema na minha maturidade espiritual. Então nós, cristãos, nós não devemos responder nem defensivamente, nem criticando o mundo, queridos. Ou seja, quando você for criticado, não deve reagir. Então, quando criticarem você, quando rejeitarem você, você não deve reagir, você não deve ceder, ou seja, perder a identidade, e você não deve se rebeliar. Não faça nada disso. Primeira coisa, por que você não deve reagir, você não deve ceder e você não deve rebelar? Primeira coisa, se você fez algo mal, não tem defesa. A crítica é válida. Se errou, querido, aceite a crítica, aceite a rejeição. Qualquer tentativa de defesa é uma mentira que você está tentando usar para convencer outra pessoa de que ela está errada. Se você errou, vem uma crítica, querido, fala assim, olha, pisei na bola. Reconheço que eu errei, aceito a tua crítica e vou me esforçar para melhorar essa área da minha vida. Então, você simplesmente aceitou, errou. Como eu erro, como vocês erram, como todo mundo erra, como a gente sempre vai errar. Então, para que responder por uma crítica quando a gente de fato tem culpa naquilo que a gente fez? E aceitar, olha, você tem razão.
Quantas vezes eu falo com minha esposa isso? Errei, bem, perdoa, eu vou tentar mudar, tentar melhorar, mas eu ainda tenho esse pepino para resolver na minha vida. Eu vou ter para ela. E eu, agora eu vou tentar convencer de que ela está errada e que eu estou certo, e manipular, para quê? Então essa é uma das razões de você não responder a uma rejeição, a uma crítica. Se você errou, aceite a crítica, reconheça, diga para o outro que você reconhece, que você vai se esforçar e que isso talvez você vai lutar para que isso não aconteça mais. A segunda coisa que você não deve responder para uma crítica ou para uma rejeição é se você tem razão. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro 2,23. Você não precisa, se você tem razão, queridos, você não precisa se defender a uma crítica ou uma rejeição. 1 Pedro 2,23. Então, se você errou, reconheça, peça perdão e corrija. Se você não errou, não responda uma crítica. 1 Pedro 2,23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Está dizendo de quem aqui, querido? Quantas vezes Jesus foi rejeitado, quantas vezes Jesus foi criticado? Ele não abria a boca. Ele entregava a situação para aquele que é o justo juiz. Então a tua preocupação, queridos, não é julgar a pessoa ou responder a pessoa. Aí é tratamento de caráter na minha vida e na tua vida. Ó, fecha a boca. Se a pessoa está errada, engole o sapo, entrega para Deus e segue a tua vida. Você percebe o tratamento de Deus para a nossa vida, queridos? Essa pessoa que fala mal de você, essa pessoa que te calunia, é para te irritar? Não, é para te tratar. Para que a gente dê mais um passo no nosso processo de santificação. Ah, mas ele fez... Não interessa. Lembra de Jesus. O nosso padrão é mundano, o nosso padrão é Jesus. Nosso padrão é Jesus. Entregue para o justo juiz. Não é você que dá a sentença, mas é o juiz que sentencia. Porque ele é justo, não há pecado nele. Não há injustiça nele. Se você não se colocar na defensiva, se você não criticar, não arrumar contenda, você vai ter uma grande possibilidade de virar essa situação para conversar com essa pessoa. Então, eu e você, como cristãos, nós não somos obrigados a responder uma rejeição passando por cima do sistema, cedendo ao sistema ou se rebelando contra o sistema. Nunca se esqueça naquilo que eu vou dizer para você. O seu valor não depende do mundo. Se o mundo não te valoriza, azar do mundo, Deus te valoriza. Então, não condicione o seu valor ao julgamento das pessoas. O mundo não determina o seu valor, Cristo determina o seu valor. Vai em Colossenses 2, 6 e 7. Aonde você está nesse momento? Diz assim: arraigados e edificados nele. Olha, você está arraigado e edificado em Cristo e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Então a sua fidelidade, queridos, é a Cristo, não ao mundo. O teu valor, a consciência de valor tem que vir de Deus e não da terra, não das pessoas. Olha o alerta que ele faz no versículo seguinte, no 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos. Cuidado para que você não seja presa das pessoas que seguem o padrão do mundo. Quando as pessoas te rejeitam, quando as pessoas te criticam, se você se desestabiliza emocionalmente, se você responde para as pessoas, você está sendo presa. Você fica preso a esse sistema que é o padrão do mundo. E está dizendo assim,
que nós temos que responder segundo Cristo e não segundo os padrões e os rudimentos desse mundo. Entenda que eu e você, ainda que nós estejamos vivendo no mundo, nós não somos mais desse mundo. É isso que a Bíblia diz. Vai em João 17. Por isso que o sistema não pode influenciar a tua vida. É de novo, problema de posicionamento, de tomada de consciência de quem eu me tornei depois de Cristo. João 17, 14 a 16. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Querido, se você não é do mundo, não se contamine com o julgamento, não se contamine com as críticas e com a rejeição do mundo. Eu já disse para a igreja que nós, como cristãos, a gente está indo para um lado, queridos, e o mundo está vindo na contramão. E se esse povo que está vindo na contramão tiver influência nas minhas emoções, me rejeitando, me criticando, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou me desenvolver espiritualmente? Agora, imagine que a Bíblia diz que as pessoas do mundo são cegas. Elas não têm Deus. Vocês acham que elas estão na luz ou estão nas trevas? Estão nas trevas. E se você está na luz, como é que você acha que esse troço funciona no mundo espiritual? Satanás, sabendo que você tem uma dificuldade em trabalhar com a tua rejeição, em função do Éden e em função da tua história de vida, vai usar pessoas para fazer o quê? Para pisar no seu calo. E se você não sabe lidar com esse sentimento, com essas emoções, você tem problema. Tudo bem? Agora vamos olhar o que mais dói agora, Quando a gente é levado a rejeitar e quando a gente é levado para criticar uma pessoa. Então, a rejeição e a crítica é uma via de duas mãos. Você aprendeu até agora como é que você deve reagir quando você é rejeitado e quando você é criticado. Agora, o que eu e você como cristãos devemos fazer quando nós somos tentados a rejeitar ou criticar uma pessoa? Melhor exemplo que eu posso te dar é casamento em crise. É um disparando contra o outro. Um julgando o caráter do outro. Um apontando o defeito do outro. Abra tua Bíblia em Romanos 14, 4. Romanos 14, 4 diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então o apóstolo Paulo está aqui, está falando de julgar caráter, e diz assim: quem é você para julgar o caráter do outro? Cada um é responsável por cuidar do seu próprio caráter. Ainda que haja uma distorção extraordinária no caráter da outra pessoa, esse não é problema seu. O que nós podemos fazer é disciplinar comportamento, nunca julgar caráter. Disciplinar comportamento é uma responsabilidade da igreja. Julgar caráter é uma responsabilidade de Deus. Filipenses 2:3. Então você sabe que você é responsável exclusivo e unicamente para cuidar do teu caráter. Agora vai em Filipenses 2:3, por favor. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, querido, olha que coisa extraordinária aquilo que a gente aprende na Bíblia. Primeira coisa que a gente aprende através do apóstolo Paulo, que eu devo cuidar do meu caráter e não me preocupar com o caráter do outro. A segunda coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, que eu tenho que suprir a necessidade do outro antes de suprir a minha necessidade. Olha que coisa doida que é esse processo de santificação. Olha como esse negócio distorce aquilo que a gente tem como conduta diária nas nossas relações.
nas discussões conjugais, ao invés de cada um tomar sobre si a responsabilidade do próprio caráter, fica destruindo o caráter do outro. E ao invés de cada um satisfazer a necessidade do outro, age egoisticamente defendendo as suas próprias necessidades. Você acha que esse casamento vai dar certo? Nunca. Agora, você imagina, querido, que tipo de família, que tipo de igreja, que tipo de sociedade a gente poderia construir se cada um cuidasse do seu caráter e se cada um cuidasse e suprir a necessidade do próximo? Não. Nós julgamos o caráter do outro e nós estamos preocupados com a nossa necessidade. É por isso que as coisas estão como estão. Deus nos ensina a fazer uma coisa e a gente faz outra. E aí a gente não sabe por que as coisas não dão certo. Por que a gente tem conflito, por que a gente tem briga, por que a gente tem palavras que machucam, por que a gente tem atitudes que maltratam, por que a gente age de uma maneira diferente da qual a Bíblia manda a gente agir. E qual é a estratégia de Satanás, queridos? Isso é um negócio muito interessante. Outra estratégia de Satanás. Ele deve estar bravo com a gente porque a gente está descobrindo as coisas que ele arma para nos desestabilizar e para criar problemas nos nossos relacionamentos. Ele faz de tudo para a gente se concentrar nos nossos direitos e não nas nossas responsabilidades. Então você pega assim, o marido que é rígido. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que se submeter ao marido. Então o cara acha que isso é um direito dele e ele maltrata a sua esposa e a esposa tem que ficar quieta porque ela tem que obedecer, porque a Bíblia diz que ela tem que se submeter ao marido porque ele é cabeça da família. Aí você pega a esposa, briga com o marido, porque a Bíblia diz de que ele é o líder espiritual, ele é o sacerdote, ele tem que se posicionar, ele tem que ser o que é, e ela quer o quê? O direito dela. Então não está preocupado com o dever dela, com a responsabilidade dela. Ele está preocupado com o direito que ela tem. O marido tem direito de fazer a mulher se sujeitar e a esposa tem o direito de criticar o marido que ele não se posiciona espiritualmente. Os pais que criticam seus filhos exigindo obediência, acha que tem o direito de educar severamente os filhos para que eles sejam obedientes. Isso é um direito. Esquece da responsabilidade que ele tem diante dos filhos. E por último, os membros da igreja que criticam porque acham indignos, se sentem indignos por acharem seus direitos violados. Ah, não faz isso, não faz lá, o bar, o pastor fala errado, e só critica, porque está preocupado com seus direitos, não com a sua responsabilidade. No sistema de Deus, queridos, o foco do cristão está na nossa responsabilidade e não no nosso direito. E Satanás vai fazer de tudo para você priorizar os seus direitos em detrimento das suas responsabilidades. Então, para o homem, ter uma esposa submissa não é um direito, mas ser um esposo amoroso, compreensivo é sua responsabilidade. Olha como é que muda o foco desse negócio. Se você, ao invés de exigir submissão da sua esposa, exercer o seu direito de amá-la, de respeitá-la, você vai ver como as coisas começam a entrar no eixo. Ser o cabeça espiritual da família não é um direito que possa ser exigido pela esposa, mas é uma responsabilidade que deve ser assumida pelo marido. Da mesma maneira, a esposa ter um marido espiritual não é um direito, mas ser uma esposa que se submete e apoia o marido em uma responsabilidade, esse é seu dever. Olha como a gente às vezes é enganado, queridos, pelas astúcias do diabo, e a gente está absolutamente fora do centro da vontade de Deus. E é por isso que muitas coisas a gente não entende que acontece. Por exemplo, os pais, criar filhos obedientes não é um direito, mas nutri-los na instrução do Senhor é sua responsabilidade. Ser membro de uma igreja é um privilégio, não um direito. E esse privilégio vem acompanhado com a responsabilidade de se comportar como filho de Deus, amando as pessoas. Quando eu e você estivermos na frente de Cristo, Ele não vai me perguntar e te perguntar se a gente recebeu tudo o que a gente esperava.
ele vai perguntar, você assumiu e realizou a sua responsabilidade? É isso que importa para Cristo. Cumpriu sua responsabilidade, Luciano? Não estou querendo saber os seus direitos. Você fez aquilo que cabia você fazer? É isso que vai valer a pena, queridos. Outra coisa importante para a gente entender. Nós não podemos querer ser a consciência das pessoas. Às vezes a gente quer ser e fazer o papel do Espírito Santo de ser a consciência das pessoas. Principalmente, queridos, em assuntos que a Bíblia não deixa clara. Por exemplo, beber e fumar. Aonde está escrito na Bíblia que o cristão não pode beber e o cristão não pode fumar? E quando a gente vê uma pessoa dentro da igreja que está fumando e bebendo, olha lá. A gente quer ser o que? A consciência da pessoa. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo é que convence, é o Espírito Santo é que julga, é o Espírito Santo que fala ao coração da pessoa. Outra coisa, que você tem que fazer o estudo bíblico todo dia. Onde é que está escrito na Bíblia que você tem que fazer o estudo bíblico todo dia? Está com problema? Não está se alimentando espiritualmente. Então fazer o quê? Estou julgando o caráter da pessoa. Eu preciso fazer. Você precisa fazer um devocional. Você precisa ter meia hora de oração. Você precisa fazer isso. Onde é que está escrito na Bíblia que você precisa fazer isso? Aí a gente critica querendo ser a consciência da pessoa. Por experiência, querido, o Espírito Santo sabe trazer condenação à consciência da pessoa no tempo dele e da maneira com que ele faz. De novo, querido, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, isso não é problema seu. O teu problema é seu. O que eu preciso ainda transformar na minha vida que ainda não está transformado? Deixa o Espírito Santo cuidar do crente desviado. Deixa o Espírito Santo cuidar de um crente que talvez esteja num momento e numa fase diferente da sua. Porque toda vez que eu quero exercer o papel do Espírito Santo, eu estou me posicionando como juiz, eu estou julgando a pessoa, eu estou julgando o caráter da pessoa, e eu não tenho autoridade para julgar o caráter de ninguém. Perceba que quando eu quero fazer o trabalho do Espírito Santo, no fundo eu estou criticando, rejeitando e julgando uma pessoa. O meu trabalho e o teu trabalho como cristão é rodear as pessoas com aceitação e permitir que o Espírito Santo faça o trabalho dele da maneira com que ele quer fazer e no tempo que ele quer fazer. Outro ponto importante da gente pensar, a diferença entre disciplina e julgamento. Queridos, agora é para nós, né? Está incomodando aí, mas me incomoda também toda vez que eu vou ler isso aqui, porque eu olho para a minha vida e falo, puxa vida, né? Estou fazendo tudo errado. E a gente tem que aprender. É por isso que a gente está aqui, para a gente aprender, para a gente refletir. Eu não quero te convencer de nada, porque eu não quero fazer o papel do Espírito Santo. Estou simplesmente passando uma informação daquilo que a Bíblia diz em relação ao nosso comportamento. Perguntar para você, há circunstâncias que nós, como cristãos, devemos confrontar os erros das pessoas? O que vocês acham? Vai em Romanos 18, 15 e 16. Perdão, que Mateus. Então você sabe que sim, você tem uma responsabilidade de confrontar o comportamento dos outros. Vamos lá onde é que está na Bíblia isso. 18, 15 e 16. Mateus 18, 15 e 16. Mateus 18, 15 diz assim. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhasses a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então assim, queridos, Jesus não está dizendo aqui para você levar mais 2 ou 3 pessoas para julgar ele, é simplesmente para constatar o pecado dele, para que 2 ou 3 pessoas sejam testemunha daquilo que ele está fazendo contra a tua vida. Agora, uma coisa importante, nós precisamos disciplinar e confrontar comportamento. Vai em Gálatas 6:1, por favor. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo,
para que não sejas também tentado. Olha a maneira, queridos, que a gente tem, segundo a Bíblia, para lidar com o mau comportamento. Vou repetir. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai, querido. Não é brigar, não é julgar, não é maltratar. Encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais tentado. Uma coisa é disciplina, outra coisa é julgamento. Disciplina é comportamento, julgamento é caráter. Não nos é permitido julgar caráter, querido. Presta atenção nisso. Quem julga caráter é Deus. Vai em Mateus 7:1, por favor. Quem julga caráter é Deus. Nós somos proibidos de julgar caráter de pessoas. Mateus 7:1. Jesus dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Romanos 14:13. Romanos 14:13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, queridos, nós não temos autoridade bíblica para julgar ninguém. O que nós devemos fazer é disciplinar comportamento. Vamos pegar 2 exemplos aqui. Você descobre que teu filho está mentindo, coisa que ele nunca fez. Aí você fala para ele assim: você é mentiroso. O que você está fazendo, queridos? Julgando o caráter dele. Mas se você dizer para ele assim: filho, você acaba de dizer uma mentira, isso é pecado. Você está fazendo o quê? Disciplinando o comportamento. Você não está atacando o caráter dele, você está corrigindo o comportamento dele. Um amigo seu que não paga imposto. Você chega para ele e fala assim: você é ladrão. Estou julgando o caráter da pessoa. Se você diz para ele assim: olha, você está sonegando imposto, e isso é pecado, porque a Bíblia diz que você tem que honrar com as suas obrigações diante do governo. Eu estou disciplinando comportamento, eu não estou atacando o caráter da pessoa. E quando você for disciplinar, queridos, você tem que fazer tudo por aquilo que você viu e por aquilo que você ouviu, não por aquilo que disseram a respeito da outra pessoa. Muitas vezes, aquilo que a gente chama de disciplina, no fundo, é um assassinato de caráter. A gente está acabando com a pessoa, a gente está destruindo o caráter da pessoa. Dizemos para o nosso filho desobediente: você é burro, você é uma criança ruim, você é inútil. Ou a gente fala para os nossos irmãos em Cristo: você não é um bom cristão, você é irresponsável, você é um ladrão. Essas afirmações, elas não corrigem comportamento, elas destroem caráter. O seu filho não é um mentiroso. O seu filho é um filho de Deus que mentiu. Olha como é diferente as coisas, queridos. Seu amigo cristão não é um ladrão, é um filho de Deus que roubou. Um cristão que teve uma falha moral não é um pervertido, é um filho de Deus que comprometeu sua pureza. Vocês entendem isso? Aprenda a suprir as suas necessidades sem julgar. Aqui é outra coisa que a gente sempre tem problema, né? Eu tenho uma necessidade, por essa necessidade não ser suprida, eu julgo o outro. Primeira coisa que você tem que saber: é legítimo você expressar as suas necessidades, desde que você não difame o caráter da pessoa. Um exemplo: se você não se sente amado ou amada no casamento, você diz: você já não me ama. Se o seu cônjuge não te valoriza, você diz assim: você me faz sentir inútil. Você expressou uma necessidade atacando o caráter da pessoa. Como é que você deveria fazer? Eu não me sinto amado, eu me sinto inútil. Você trocou você não me ama, você me faz sentir inútil por eu não me sinto amado, eu me sinto inútil. Você expressou a tua necessidade sem julgar o caráter da outra pessoa. Sempre mudar o você por eu.
Você não, eu estou sentindo, eu estou sofrendo. Não, você está me fazendo sofrer. Você não faz o que é certo. Não, eu não estou recebendo aquilo que eu preciso receber. Queridos, por não julgar, você permite que Deus trabalhe na consciência da outra pessoa. E aí você evita conflito. Todos nós temos a necessidade de sermos amados, aceitos e valorizados. Quando essas necessidades não são satisfeitas, é muito importante expressá-las de maneira positiva e permitir que as pessoas reflitam sobre as suas necessidades. E de novo, expressar sem atacar. Expressar sem acusar. Tudo que nós precisamos fazer deve ser feito em amor e através do coração. Por que Cristo criou a igreja, queridos? Nada mais é para que nós, como família, como corpo de Cristo, nós ajudemos a suprir as necessidades do outro. É que nós estamos distantes ainda do entendimento do que é a igreja. Para nós, igreja é isso aqui. É vir aqui, é aprender a palavra, é vir ao culto, sem se importar com as necessidades de meu irmão. Glória a Deus pelos nossos PGs. Os nossos PGs, eles estão conseguindo resgatar a essência da igreja, que é suprir a necessidade do meu irmão. Hoje, graças aos nossos PGs, a gente está mais perto dos nossos irmãos. Nós abrimos a possibilidade dos nossos irmãos abrir o coração dele para nós, e nós temos a possibilidade de abrir o nosso coração para os nossos irmãos. A gente está mais conectado, a gente está mais conectado emocionalmente, a gente está mais envolvida com a dor do nosso irmão. Isso é igreja. Quando eu supro a necessidade do próximo, quando o próximo supre a minha necessidade. Agora, como é que muitos cristãos vivem na igreja, queridos? Com uma máscara de que é forte, de que não precisa de nada, do jeito que entra, sai, não se relaciona, acha que pode suprir as suas necessidades através das suas próprias forças. Se desloca da igreja. E a igreja, queridos, é para um apoiar o outro. Você está com um problema, vem chorar no meu ombro que eu vou te ajudar. Se eu tiver com um problema, eu sei que o seu ombro está aí. É tudo que a gente não encontra no mundo. Experimenta ter um problema e correr atrás do mundo para te ajudar. Isso deveria ser o papel da igreja. Suprir a necessidade do corpo de Cristo. Por que Deus nos uniu no tempo de reflexão, queridos? Para que a gente possa, cada um, suprir a necessidade do nosso irmão, em amor. Não julgar caráter. Disciplinar comportamento. E satisfazer as necessidades dos mais necessitados. Sem compromisso com a igreja. Isso é bom para o líder. Pessoas que estão encalhadas, pessoas que estão congestionadas em PG. Sem igreja. Satanás vai fazer de tudo para que essas pessoas satisfaçam suas necessidades no mundo através da sua carne. E é isso que ele faz. Você está precisando, se o teu casamento não está bom, se você não tem as suas necessidades supridas, se você não está inserido na igreja, se você não tem um pastor para cuidar de você, para você abrir teu coração, o que o diabo vai fazer? Ah, secretária lá, tal. Não, meu, a carne, que são os padrões de comportamentos e atitudes que a gente tem, falar, quer saber? É verdade mesmo. O que vai fazer? Vai acabar o casamento. Ah, se o teu marido, ele não supre as necessidades da sua casa, não tem a igreja para conversar, para orar, para interceder, quer saber? Acho que minha vida vai ficar enroscada com esse negócio aqui, eu vou cuidar da minha vida mesmo, vai acabar o casamento. Satanás nos leva a satisfazer as nossas necessidades do mundo, sendo que Deus nos colocou numa igreja para que a igreja satisfaça as nossas necessidades e nós possamos satisfazer as necessidades dos nossos irmãos. E uma coisa importante para você, queridos, que tem problema de relacionamento.
relações complexas, relações difíceis, são um meio de Deus trabalhar o nosso caráter. Ele nos ensina a melhorar a nossa paciência, Ele nos ensina a ser pessoas mais amáveis, Ele nos ensina a ser pessoas que perdoam. Se você tem um enrosco hoje no teu relacionamento, o problema e o foco não está na pessoa, mas naquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Então Deus traz um monte de bênção para nos transformar e a gente empurra as bênçãos para distante de nós, nosso coração endurece, ficamos julgando as pessoas e nós não caminhamos, não evoluímos no nosso processo de santificação. Então, queridos, quando pisam no teu calo, não é para te maltratar ou para te aborrecer, é para te tratar. Para que a gente seja cada vez mais um cristão parecido com Cristo. Para a gente encerrar, ou para a gente encaminhar para o final, por fim, qualquer um pode ver defeitos de caráter e de comportamento em outros cristãos. Mas a graça de Deus nos ajuda a enxergar além de um Pedro impulsivo, nos ajuda a enxergar a igreja em Jerusalém. A gente fala de Pedro, quem quer ver? O cara impulsivo, um cara bateu, levou. Cara, ele é a essência da igreja, ele é aquele que teve a revelação de Deus. A graça de Deus nos ajuda a enxergar além de Saulo, que perseguia a igreja, para vermos o apóstolo Paulo, que hoje é a nossa referência de cristão. Da mesma forma, ao conviver com pessoas que não se comportam de uma maneira correta, da mesma maneira como elas veem a gente também, eu e você, nós devemos simplesmente dizer, segundo Pedro 1:2, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe, queridos, que eu gastei mais tempo para falar sobre nós do que a maneira com que a gente deve lidar com as rejeições e com a maneira que a gente deve responder às nossas críticas. Por quê, queridos? Porque todo evangelho é para nós. Não é para outra pessoa. Eu tentei, na primeira parte, te ensinar como é que você deve reagir a uma rejeição, a uma crítica. Primeiro, se você errou, aceite o teu erro, corrija o teu erro. Se você não errou, querido, deixa Deus cuidar disso. Não vai querer se rebelar, não vai querer se autodepreciar, não vai querer atacar a pessoa. Deixa Deus agir na vida da pessoa. Seja um instrumento de Deus, aceita a pessoa do jeito que ela é. Se ela está torta, se ela está reta, se ela está no chão, não importa, que é um irmão, uma irmã sua. Se a gente um dia despertar para essa consciência de que nós somos irmãos, haveria menos julgamento e mais amor na igreja. O corpo de Cristo, ele está doente, porque há uma distorção daquilo que nós fazemos em relação àquilo que Deus manda a gente fazer. A gente vive julgando as pessoas, a gente não disciplina comportamento. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar do meu caráter e suprir a necessidade do próximo. Não suprir a minha necessidade e julgar o caráter do próximo. Essa é a mensagem dessa noite para nós, queridos. Tenho certeza de que o Espírito Santo vai continuar trabalhando no teu coração para que a gente possa, e tudo o que a gente quer, queridos, tudo que Deus quer que a gente cresça. Falei para você, Deus só abençoa depois que Ele nos transforma. Enquanto eu não entender que o processo de Deus é para transformar o meu caráter, por mais que eu precise de uma bênção, ela não acontece. Porque a prioridade de Deus é primeiro mudar a minha vida. Por que Adão e Eva tinham tudo lá no Éden? Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. E Deus está se esforçando para nos transformar novamente a imagem e semelhança dele, para que a gente esteja no Éden e a gente tenha tudo e desfrute de tudo aquilo que Adão e Eva desfrutavam. E a gente luta com Deus, a gente briga com Deus, a gente briga com as pessoas.
que nos maltratam, que nos magoam, e não é aquele para transformar a gente. Essa é a missão do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E será assim, queridos, aceite ou não goste, não até a volta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Na próxima terça-feira, penúltima aula, 13ª aula, eu vou dizer para você que nós crescemos melhor juntos. Líderes do PG, uma aula fundamental para que você ouça. Líder do PG que não tem frequentado ensino, responsabilidade diante de Deus de cuidar de pessoas. A gente só cuida de pessoas amadurecendo, assumindo responsabilidade. A aula que nós temos aqui na próxima semana vai falar a importância de nós andarmos juntos como igreja. A importância de nós estarmos na igreja, de nós sermos exemplos na igreja. Para que as pessoas entendam o papel fundamental de uma igreja como, graças a Deus, assim Deus permite que a gente tenha, para que a gente possa desfrutar da comunhão dos nossos irmãos. Esse é o papel da igreja, queridos. Eu conheço razoavelmente a história da maioria de todos os membros da igreja. Sei de onde elas estavam, onde elas estão hoje. Eu sei da minha própria história. Onde eu estava e aonde eu recebi o apoio de uma igreja para poder voltar a viver. Isso é o papel da igreja. O papel da igreja não é ficar aqui, ter uma salinha nova. O papel da igreja, quer dizer, um suportar o outro. É um enxugar a lágrima do outro. É um levar comida na casa do outro que está passando fome. Como era a igreja de Atos. Vendia tudo, todo mundo, para dar para os mais necessitados. Hoje a igreja é um alvo de bênção. Eu venho na igreja para buscar. Não, você tem que vir na igreja para dar. Dar atenção, dar ombro, dar ouvidos para quem hoje está com um problema maior do que o teu. E nós vamos aprender isso na 13ª aula, se Deus assim permitir, na próxima terça-feira. Amém? Poder ficar de pé para a gente orar?